Felipe Luiz, jogadores do Flamengo, a torcida vaiou, aquela coisa toda. É impressionante. De poucos dias depois, é o maior time do mundo, ninguém joga igual o Flamengo. Mas não só o Flamengo, não, acontece com qualquer um isso. Essa gangorra permanente no futebol, e a gente fica vivendo Estou vivendo com isso, né? Uma semana, 4. E agora, como tem jogo todo dia, é um fim de semana, um time impecável. Aí chega no meio de semana, um time é um horror. Aí começa de novo a semana, mais ou menos. É negócio de louco. O Palmeiras não pode ser possibilidade. E o Fluminense fez o segundo gol, hein, gente? Então o Fluminense passa o Palmeiras, não é isso? Não passa. Não, o Palmeiras continua em quarto lugar. E o Fluminense não joga na próxima rodada, nessa meia rodada, porque o Fluminense também não joga na meia rodada porque ele vai para o Mundial, não é isso? Exatamente. Então o Fluminense continua com 20. Quem pode passar o Palmeiras não passa mais. O Fluminense não passa, o Bahia não passa, o Bahia está em sexto, não passa. Então o Palmeiras vai se estabilizar em quarto lugar até o Mundial, 2 pontos abaixo do líder. Só que o líder pode ser o Cruzeiro com 26, aí fica 4 pontos na frente. Ou pode ser o Bragantino com 26, fica 4 pontos na frente. Um jogo a mais. Mas agora o líder é o Flamengo, aliás, uma liderança conquistada com muitos méritos, porque teve uma senhora vitória aí para cima do Fortaleza, 5-0, num primeiro tempo em que o Flamengo já sobrava em campo, mas não conseguia ser tão eficiente, fez um gol, mas chegou no segundo tempo, aí abriu a porteira, fez mais 4 gols e venceu por 5-0. Mili, essa partida aí do Flamengo realmente foi uma noite perfeita, marcando aí a despedida antes do Mundial? Foi uma tempestade perfeita, né, para o Flamengo, uma tempestade boa, perfeita para o Flamengo. Assim, o Maracanã lotado, é um Flamengo que soltou o freio de mão diante de um Fortaleza que está muito irregular esse ano, né? Eu acho que o Fortaleza já levou 1 ou 2 goleadas esse ano, não é um time que consegue se segurar. A partir do segundo gol parece que se desespera. O Flamengo, que não tem nada a ver com isso, foi lá e soltou o freio de mão. É esse o Flamengo que a gente esperava ver durante o ano, né? Ele fez algumas aparições especiais esse ano, mas não é um Flamengo tão bem irregular, né? Claro que não está como o Fortaleza, porque é um time, a meu ver, muito superior ao Fortaleza. Mas acho que fez a alegria da galera, esse Flamengo aí que vai para cima, faz 1, faz 2, faz 3, quer mais, e quer mais, e quer mais. Que é a maneira como o Felipe Luiz gosta de jogar, né? Hoje deu tudo certo, assim. Nem tudo tem dado tão certo pro Flamengo, né? Hoje deu. É curioso como a campanha do Flamengo tem sido diferente, né? Uma campanha na Libertadores e outra no Campeonato Brasileiro. Contra o Tátira, no meio da semana, sofreu pra caramba, venceu por 1-0. Ainda teve uma grande defesa do Rossi ali no finalzinho. Se não fosse aquela defesa, talvez o Flamengo estivesse eliminado aí na Libertadores. Esteve próximo de não passar. Mas aí vem no Campeonato Brasileiro. É um Fortaleza hoje muito frágil, é verdade, mas aplica 5-0. E com uma marca que o Felipe Luiz quer colocar, quer implementar, né, Trajano, de uma intensidade muito grande, de um time que não desacelera mesmo com placar elástico. O que mais chamou a atenção nesse Flamengo de hoje? E, né, numa partida em que ele muda algumas peças, mas ainda assim o time continua com tudo, continua acelerado e consegue esse placar aí tão elástico. Sabe o que mais chamou a atenção? Foi a fragilidade do Fortaleza. Como a má atuação do Fortaleza facilitou a vida do Flamengo. É impressionante como está diminuindo o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza entrou agora no rol do rebaixamento. O Vitória saiu, o empate conseguiu diante do Corinthians, e o lugar lá no rebaixamento foi ocupado pelo Fortaleza. Um time irreconhecível, um time que não sabe. Depois tomou o segundo gol, então podia fazer mais. Agora, esse Flamengo que nós estamos vendo aí não é exatamente o Flamengo que vai jogar o Mundial. Porque tem 2 jogadores importantes no meio de campo que não estão jogando. O Pulgar e o De La Cruz. Né? Agora, depois daquele jogo contra o Táchira, o Flamengo tinha como dizer, não é que tinha obrigação, mas ficou devendo uma boa exibição para o torcedor ficar contente, como lotou o Maracanã, para ir para o Mundial mais animado. Então, está tudo certo. Agora, o Fortaleza facilitou. E quando facilitou, tem um jogador, eu vou destacar um jogador do Flamengo, que é esse Luiz Araújo. Que eu acho que se fala muito dos outros tem jogadores convocados, tem 5 jogadores do Flamengo
Né? Tem muitos jogadores que são exaltados, mas como contribui para o time esse Luiz Araújo? Ele pode jogar na esquerda, na direita, no meio, recuando, sei lá o que, faz gol, chuta muito bem de fora da área, dribla muito bem, insinua, parte para cima. O Flamengo tem elenco, vai recuperar esses jogadores. Eu acho que vai bem para o Mundial. Agora, Fortaleza cai entre nós. Tá uma peleja. PVC, quero te ouvir sobre esse Fortaleza também, que se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas com uma derrota para o Racing. De qualquer forma, passou, foi um alívio, mas vem num momento muito ruim da temporada. Está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é o 17º colocado, foi eliminado precocemente na Copa do Brasil, e o Vojvoda num momento de muita pressão, né? Hoje o Marcelo Paz veio a público dizer mais uma vez que o Vojvoda é o técnico do Fortaleza e que nada muda. Mas é talvez o momento mais difícil do Vojvoda à frente do Fortaleza. E quero te ouvir sobre o Flamengo também. O que vem te chamando mais atenção nessa partida de hoje? Depois que a gente falou tanto, né, da dificuldade do Flamengo em concretizar as suas chances, da eficiência ali, da ineficiência, na verdade, nas finalizações em alguns jogos, hoje conseguiu colocar para dentro. Mas isso é muito doido, Luísa. Sim, cara, é muito maluco, porque mesmo quando se discutia o Flamengo era Miliso, o Flamengo era o melhor time, o melhor ataque do campeonato e o time com o maior número de finalizações certas do campeonato, era o segundo. Hoje ele é o melhor ataque do campeonato e o maior número de finalizações certas do campeonato. Então, assim, não faz muito sentido. É que ele acabou fazendo muitos gols em 2 partidas, né, PVC? Teve aquele jogo contra o Corinthians e contra o Juventude, que acabaram, né, balizando muito esse ataque do Flamengo. Esse continua sendo um ponto importante, porque dos 24 gols que fazem do Flamengo, o melhor ataque do campeonato, 15 foram nesses 3 jogos. 6-0 Juventude, 4-0 Corinthians e 5-0 Fortaleza. Isso de fato acontece. Mas o Flamengo é um time que você sabe como acontece, como joga. Por isso que eu falei, as 2 características de Flamengo e Palmeiras, se eles duelarem pelo campo, são 2 coisas completamente diferentes. O Flamengo é um time que trabalha a bola. O jogo da semana passada, Flamengo e Palmeiras, era o jogo do time que mais asfixia o adversário na saída de bola, o Palmeiras, e o time que mais sabe sair dessa asfixia, que é o Flamengo. Ou seja, o Flamengo trabalha, toca, quando você olha, passou a primeira linha, está no campo de ataque e vai fazer gol. Embora nem sempre faça. O jogo contra o Táchira teve todo o repertório do jogo de domingo passado, no Allianz Parque, contra o Palmeiras. Era o mesmo time e estava arrebentado. Desculpa. Não é desculpa, é parte do cardápio. Bom, então o Flamengo vai jogar esse campeonato dessa maneira. E o Palmeiras é pressão. Você vê o segundo tempo, o Cruzeiro não passava do meio campo. Por quê? Porque o Palmeiras sobe em marcação, pressiona. 15% dos gols do Palmeiras são de bola roubada no ataque. Só que, assim, é um jogo completamente oposto. O Flamengo é arte e o Palmeiras é força. É força para... Ele dificulta o adversário. E o Palmeiras e o Flamengo facilitam o seu próprio jogo. A diferença grande é essa. O Flamengo vai ser candidato a tudo. Só vai ter o azar de ter que decidir fora do Maracanã. O Fortaleza tem uma pressão, sim. Acho que o Fortaleza teve um problema em 2022 também, que o Vojvoda estava pressionado. Que ele virou o primeiro turno na zona de rebaixamento. O Marcelo Paes tem uma definição sobre demitir técnico que eu gosto muito. Ele fala: o momento de demitir técnico é quando a gente já sabe que não vai alcançar o objetivo da temporada. No meio da temporada você demite quando você percebe que não vai alcançar o objetivo. E ele ainda está no objetivo, ele está na Libertadores. Só que o objetivo agora virou, e o Marcelo Paes fez questão de dizer isso para tirar a pressão do Vojvoda, virou sair do rebaixamento. Próxima rodada é Fortaleza e Santos, os 2 que estão na zona do descenso. Ô, Mili, surgiu uma pergunta aqui no chat que eu queria mandar para você. Na verdade, queria juntar aqui Flamengo e Fortaleza, né? Esse resultado do Flamengo, a gente estava falando do Palmeiras, que na sua visão, essas 2 derrotas não abalam tanto a confiança do